Oi, meus amores, tudo bom? Voltei aqui para continuar o meu primeiro vídeo, né, e aprofundar um pouco mais a discussão sobre as diferenças da astrologia moderna para a astrologia clássica tradicional, tá bom? Esse vídeo ele é mais ou menos uma continuação do primeiro, então eu recomendo que você assista o primeiro, né, não necessariamente para entender esse aqui melhor, mas para poder aprofundar um pouco mais o seu conhecimento a respeito da história da astrologia, tá? E o contexto em que surge a astrologia moderna e como que esse contexto influencia nessas diferenças que eu vou explicar nesse vídeo, tá bom? O primeiro ponto que a gente pode comentar sobre a diferença, né, acho que é o mais evidente, né, de diferença entre a astrologia moderna e a astrologia tradicional é que a astrologia moderna considera os chamados planetas transsaturninos ou planetas geracionais, né, que são Urano, Netuno e Plutão. Fora algumas outras coisas, tipo asteroides, né, ou Lilith, que eu não sei nem o que é exatamente, né. E na astrologia moderna, quer dizer, para tentar aproximar a astrologia do campo da ciência, né, eles tentaram agregar novas descobertas da ciência, que foram esses 3 planetas, né, e eles têm regências de signos, né, eles formam aspectos. Porém, para a astrologia tradicional, né, a maioria dos astrólogos tradicionais contemporâneos, eles nem consideram Urano, Netuno e Plutão, nem asteroides, nem Lilith, nada disso, porque não são planetas ou corpos celestes visíveis da Terra, tá? E para a astrologia clássica, o conceito de luz e de visibilidade, né, ele é muito importante. Os planetas geracionais, eles não eram conhecidos na época tradicional, né, até a Idade Média, até a Renascença. Mas isso não significa, né, que a astrologia moderna ela é mais avançada porque ela incorporou novas descobertas da ciência. Não é isso. A astrologia, quando ela foi pensada, há muitos milênios atrás, ela foi pensada como um sistema, né? E esse sistema, ele é estruturado nos seus elementos. Se você tira coisas ou acrescenta coisas, ele deixa de fazer sentido, né? Os planetas geracionais, eles têm um movimento muito lento. O Plutão, por exemplo, ele demora mais de 15 anos, às vezes até 20 anos, para poder transitar em um único signo. Então, para dar uma volta completa no zodíaco, ele leva quase 300 anos, né? Então, esse movimento deles, que é muito lento, tem um impacto, digamos assim, muito diluído, né? Se a gente for pensar pelo tempo. Mas também pela questão do estudo astrológico, esses planetas eles são muito recentes. O Plutão mesmo não foi descoberto nem há 100 anos, como eu comentei no vídeo anterior. Então é muito pouco tempo para estudar qual seria o impacto desses planetas, considerando que eles têm um movimento muito lento, né? E isso é um segundo fator que a gente pode pontuar nesse quadro de diferenças entre a astrologia moderna e tradicional. A astrologia moderna ela acaba se pautando muito mais numa filosofia que não é exatamente astrológica, né, por natureza. Como eu comentei, eles começaram a resgatar a astrologia, conhecimentos astrológicos, na época do darwinismo, na época da segunda revolução industrial, na época do positivismo. Então eles queriam tentar aproximar muito a astrologia da ciência, para dar a ela alguma validade, né? E aí eles acabaram mesclando com conceitos de outras ciências que estavam surgindo na época, como a psicologia, mas também, né, ao longo do século XX, outras teorias tantas foram sendo acrescentadas, até física quântica, né? Imagina você ter que saber física quântica para ser astrólogo, né? Então, assim, há muitos outros campos ou teorias, né, que acabam sendo acopladas ao sistema astrológico pela astrologia moderna. A astrologia tradicional ela já é bem mais pautada num sistema, como eu comentei, né, um sistema hermético, que trabalha, então, tanto com uma base filosófica que existe em prol do sistema astrológico, né, quanto também na observação dos astros e nada além disso, né, no movimento aparente que eles fazem em torno da Terra. Segundo um artigo no FAQ
do site Personare, né, que é um site que qualquer estudante de astrologia tradicional tem pavor, né, a astrologia moderna, ela se pauta, abre aspas, na ideia de que temos que nos aperfeiçoar, fecha aspas. E que, abre aspas, nós somos seres em evolução, que mudam e se transformam, fecha aspas. Isso é só um jeito bonitinho de dizer que a astrologia moderna foca todo o seu esforço no nativo, no indivíduo, na pessoa, né? Todos os temas da vida ganham uma ótica subjetiva, né? É tudo questão de comportamento. Enquanto que outros temas mais objetivos, mais sociais, estariam fora do escopo da astrologia. E já a astrologia tradicional, ao contrário, ela foi criada e pensada para ser pragmática, para ajudar as pessoas com questões importantes da vida delas, né? Às vezes até mesmo os problemas, né? E também outros temas que às vezes não são só individuais, como a plantação, né? A agricultura, as guerras, as estratégias de guerra, as estratégias políticas, diplomáticas, enfim. A astrologia também se interessa por esse ambiente mais social, mais coletivo, mais macro da vida do ser humano, né? E não só da vida individual. E isso também não significa que o estudo do indivíduo, da personalidade, do comportamento, dos interesses não fosse possível já naquela época. A questão é que, na maioria das vezes, não era isso que as pessoas procuravam quando procuravam um astrólogo, né? E ainda segundo esse artigo do Personare, né? Aliás, quem é que escreve esses artigos, né? A astrologia clássica, eles definem como, abre aspas, pode ser entendida como a astrologia da resignação e da aceitação. Segundo ela, não era necessário mudar as características do mapa astral, ser pessoas diferentes, nem melhorarmos o que há de ruim. Simplesmente devemos aceitar que a natureza nos produziu dessa forma e que é assim que deve ser, fecha aspas. Olha, eu não sei vocês, mas vamos pensar aqui um exemplo. Se eu quisesse construir um foguete espacial e dar um rolê no espaço, eu não poderia. Eu não teria nem o dinheiro, nem os recursos para fazer isso. O Jeff Bezos tem, mas eu não. E eu posso viver a minha vida inteira trabalhando e eu não vou ter o dinheiro, nem os recursos para fazer isso. Então, assim, não há incenso, não há cristal, não há mantra que vai mudar isso, né? O que leva a outro fator que, na verdade, não difere exatamente a astrologia enquanto sistema, mas sim a abordagem astrológica, né, dos profissionais, né? Normalmente, quem é da astrologia moderna não gosta de dar má notícia, não gosta de tratar as coisas em termos de benefício e malefício, né? E eles acham que livre-arbítrio é remédio para tudo. O que, na minha concepção, empobrece as análises astrológicas, né? Porque elas acabam se atentando muito mais ao mapa natal e, no máximo, quando muito, a revoluções solares, né? Porque eles também dão muita importância para o Sol, né? Que, dependendo da carta, não vale mais nem menos do que qualquer outro astro, né? Mas, quer dizer, né, tudo fica no escopo da explicação da personalidade, das reações, digamos assim, mais naturais, das propensões mais naturais que o indivíduo tem diante das situações da vida, né? E acaba focando só no indivíduo e abrindo mão de uma visão holística, né? De uma visão completa do mundo, porque nem tudo está na nossa alçada, nem tudo está sob o nosso controle. E aí, para fechar esse vídeo, né, eu vou chegar a uma última diferença que é também, né, da mesma forma que a astrologia moderna não trabalha com os conceitos de malefício e benefício, né, por exemplo, planeta maléfico ou casa maléfica, eles também não trabalham muito bem com um sistema de dignidades e debilidades, né, porque na astrologia moderna tudo vale, tudo é possível, nada é ruim. Né? Enquanto na astrologia tradicional, a gente avaliar se o planeta está bem dignificado ou está bem posicionado por casa, né, forte,
ou em júbilo, né? Isso é muito importante, tem um peso, porque os planetas eles representam promessas de vida, né? Eles representam uma realização. E se eles estão dignificados ou bem colocados por casa, ou em júbilo, eles estão em condições de concretizar essas promessas. Se não estão, aí eles não vão concretizar promessa alguma, né? Ou ainda podem concretizar, mas depois isso não se mantém, né? Se for um planeta numa má posição por signo ou boa posição por casa, né? Então, quer dizer, nada disso vale quando você tem uma análise que é puramente psicológica, né? E, por fim, esses foram alguns pontos, tá, gente, das diferenças entre a astrologia moderna e a astrologia tradicional. Daria para falar um monte de outras coisas, né? Mas o meu foco aqui, na verdade, é a astrologia clássica, tá? Então aqui eu só dei alguns exemplos para a gente poder entender bem claramente qual é a linha tradicional que eu vou trabalhar, caso você esteja me acompanhando e venha a ter interesse nos meus conteúdos futuros, tá? Então, a linha moderna não é a linha com a qual eu trabalho. E se você é estudante de astrologia moderna, acredito que aqui você não vai encontrar nada que seja muito proveitoso para análise psicológica ou kármica, ou seja lá o que for, da astrologia moderna, tá certo? Mas se você também quiser entender mais, vai ser muito bem-vindo, tá? Mas normalmente eu falo mal de astrologia moderna porque, como eu disse no meu primeiro vídeo, né? No fim do dia é isso que eu tenho, é isso que você tem, é isso que todo mundo tem, viés, né? E se vocês quiserem me ajudar, vocês podem engajar o vídeo, seja com comentários, seja com like, seja também mostrando para outras pessoas e também se inscrevendo no canal para acompanhar os meus conteúdos futuros, tá bom? E por hoje é isso, tchau!